Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Esse é aquele problema que todo técnico eletrônico vai ter que enfrentar um dia. Então é bom estar preparado. É bom saber o que é switch bounce. É bom saber como minimizar os seus efeitos danosos. E é sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? Mas o que é switch bounce? Ou simplesmente o efeito de bounce? Primeiro vamos traduzir para o português o significado de switch bounce. Uma tradução possível é balanço da chave ou trepidar da chave. Em inglês, chave é switch. Esse é um termo bem conhecido entre os técnicos. Inclusive, alguns componentes descritos em português já usam direto esse termo switch. Por exemplo, a micro switch, que é essa chave da figura, e será nossa cobaia. Vamos abrir e observar por dentro da chavezinha. A microswitch é muito usada em automação. Aqui uma pronúncia portuguesada. O correto é chamar de microchave. Então vou chamar daqui para frente de microchave. A microchave pode ser usada para detectar o fim de curso de um movimento mecânico. Um exemplo típico é nos portões de garagem. Muitos ainda usam essas microchaves, ou ainda para identificar que a porta do micro-ondas está fechada. O seu funcionamento é simples, isso porque a haste é uma espécie de alavanca. Então, um pequeno esforço mecânico já aciona a microchave. Quando a chave é acionada, você escuta o clássico clique, indicando que o mecanismo está funcionando. Se está fechando os contatos, aí são outros 500. A microchave é um dispositivo usado na eletrônica, mas que funciona a partir de um mecanismo. Então, é um dispositivo eletromecânico. E dispositivos eletromecânicos apresentam desgastes mecânicos e elétricos. Então, apresentam o dobro de chance de falharem. E todo mundo sabe que falham. O tempo de vida é curto. A falha mecânica é causada pelo desgaste que acaba quebrando o mecanismo. Mas estamos interessados nas falhas elétricas, e uma das mais importantes é o switch bounce. Vamos ver o que significa em português esse termo switch bounce. Para isso, vamos olhar com mais detalhes o acionamento da nossa microchave cobaia. Agora, olhando por dentro. Quando a haste empurra o êmbolo, um sistema de alavancas muito interessante, diga-se de passagem, faz com que o contato comum se desloque e passe a fechar o contato com o contato normalmente aberto da chave. Viram que perfeição? Se soltar a alavanca, um sistema de molas interno faz a alavanca retornar. Novo clique e pronto. O contato comum da microchave volta ao seu estado inicial, ligando o contato comum ao contato normalmente fechado. Tudo funciona perfeitamente? Bem, quase. Se olhar bem de pertinho, quando a chave fecha, você verá o efeito de bounce. Percebeu? Não. Claro, ele é muito, mas muito rápido. Então, além de olhar bem de pertinho, vou mostrar em câmera muito lenta. Em câmera lenta, muito lenta, diga-se de passagem, veja que a base do contato, aquela peça de metal reforçada na ponta do contato elétrico comum, ele trepida, balança sobre a base do contato fixo. Isso devido ao efeito de mola do contato comum. E esse é um grande problema do ponto de vista mecânico e elétrico. Esse é o efeito de bounce, trepidação. Eletricamente, o principal problema é que o sinal elétrico esperado se comporta de forma inesperada. O sinal que o comando espera receber é um sinal digital. A chave foi acionada e pronto. O microcontrolador espera ver na sua entrada digital uma variação rápida da tensão. Por exemplo, mudando de 5 V para 0 V imediatamente. Mas o sinal real recebido pelo microcontrolador é uma série de pulsos liga-desliga. Se você medir esse sinal no osciloscópio, poderá ver claramente os pulsos. E mais, são pulsos totalmente aleatórios. São uma verdadeira praga para o circuito eletrônico. Na verdade, esses pulsos podem ser classificados como um ruído elétrico. E ruído é tudo que não queremos ver no circuito eletrônico. É uma daquelas 3 pragas que infernizam a vida do técnico eletrônico. As outras são o curto-circuito e o famigerado mau contato, também conhecido como Osmar contato. Um exemplo típico é em circuitos contadores, como uma catraca de ônibus. Nesse caso, a cada giro, ao invés do microcontrolador contar um passageiro, ele irá contar 3, 4 ou 10. Isso porque o problema é meio imprevisível. A única coisa previsível é que ele vai acontecer. E tem a questão do arco elétrico, que é uma questão eletromecânica. Quando o contato trepida,
ele gera um arco elétrico. E isso degrada os contatos mecânicos, seja por corrosão, queima dos contatos mesmo, seja pela reação química nos contatos devido à ionização do ar. O resultado é que os contatos se deformam, são corroídos, ficam escuros, esfumaçados e acabam não fazendo mais contato elétrico algum. A chave é exterminada. O portão da garagem abre e não fecha mais, ou não abre mais. Quem já não passou por isso? Se tem problemas, Houston vai solucionar. E se tem microcontrolador, a primeira alternativa é o programador vai solucionar. Afinal, é só digitar meia dúzia de linhas no código do programinha. O que o código deve fazer é dar um tempo entre o primeiro acionamento da entrada digital e o programa entender que a chave está acionada. É realmente simples, funciona bem. Claro que o programador vai ser chamado para ajustar esse tempo de vez em quando, mas é só alterar o programinha e pronto. A questão é que o software não corrige o arco elétrico. A cada novo acionamento da chave, os contatos vão se degradar. E chega o momento em que a chave terá que ser trocada. E não adianta chamar o programador. Tem que chamar o técnico eletrônico para trocar a chave da catraca do Maracanã num domingo de Fla-Flu. Então, existe uma segunda maneira de atacar o problema. É por hardware. O truque aqui é bem simples. É só colocar um capacitor em paralelo com os contatos. Claro que esse capacitor pode ser montado na placa de circuito impresso. A função do capacitor é retardar a subida da tensão entre os contatos. Com uma tensão mais baixa, a chance do arco diminui. As correntes ficarão sob controle e o microcontrolador vai entender a chave como ligada no momento certo. Mas é que o capacitor esteja descarregado. E isso vai acontecer um tempinho depois da chave ser acionada. Vai dar tempo da chave trepidar à vontade. Mas qual o valor do capacitor? Na verdade, não basta ajustar o valor do capacitor. Esse é um circuito RC. Tem que levar em conta o valor da resistência. Para uma entrada de microcontrolador, a resistência de pull-up normalmente é da ordem de 10 kΩ. O mesmo acontece para circuitos digitais. Se você souber o tempo que a chave leva trepidando, então você poderá usar a equação da figura, que é a equação de um período de tempo do circuito RC. Para essa aplicação, um período de tempo está muito bom. Mas que período é esse? Um período de tempo típico para uma chave terminar de trepidar é de 20 milissegundos, calculando 2 microfarad, um capacitor de filme plástico grandão, mas o valor real vai depender de cada aplicação. E se você calculou com exatidão, como feito aqui, não se preocupe, você vai ser chamado um dia para reajustar o valor. Aumente o valor e teste. O arco elétrico tem um segundo efeito, o ruído elétrico, um efeito tão devastador como os anteriores, talvez mais. Isso porque todos os outros eu consigo ver, medir, mas a interferência eletromagnética eu só consigo sentir o efeito. Quando o arco elétrico é gerado, ele gera junto as ondas eletromagnéticas em toda a faixa de radiofrequência. E isso é uma interferência eletromagnética, a famosa EMI. Você chega em casa, aciona o botão do portão e quem abre é o portão do vizinho. A solução para interferência eletromagnética é um filtro RC. O princípio é similar ao visto antes, mas agora a função é diminuir a intensidade das ondas eletromagnéticas. Então vamos construir um filtro passo abaixo. Vamos cortar as altas frequências. Aí o cálculo complicou, mas tem uma solução simples, um padrãozinho. Sempre que você se deparar com um fantasma da interferência eletromagnética, use o antídoto 100 por 330. Coloque uma resistência de 100 ohm e insere com um capacitor de 330 nanofarad. Mas já vou avisando, o valor pode variar de 100 nano a 470 nano. Tudo isso em paralelo com os contatos que estão faiscando e pronto. Claro que a tensão no capacitor deverá ser compatível com a aplicação. Se for direto no 220 volt, coloque um capacitor de 440 volts. A resistência pode ser de meio watt mesmo e provavelmente o fantasma da EMI vai ser exorcizado. O ruído de bounce ou trepidação não ocorre só das microchaves, ele também ocorre em contatos de contatores. Aí, devido às altas correntes e tensões envolvidas, o dano é muito grande. Então existem circuitos RCs prontinhos para serem usados nesses casos. Todo fabricante de contator oferece o seu modelo, e tem ainda os modelos que servem para todo tipo de contator. Se ocorrer nos contatores, também ocorre nos relés e até nas chaves das nossas casas. Então cuidado, o ruído está solta. O ruído de bounce ou trepidação dos contatos da chave não parece, mas já causou muito estrago em aplicações de automação industrial. Mas tem solução, pelo menos dá para minimizar. Agora você já sabe como, mas chame um programador para ajustar o programa, um técnico para instalar o filtro RC e um padre. Não custa nada. Bom proveito!
E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!